Olá, tudo bem com vocês? Vamos falar sobre mais uma situação de vida e qual o dom do Espírito Santo que a gente pode ter com relação a essa situação de vida? A situação de vida que eu separei para conversar com vocês é aquela que é muito comum nos dias de hoje. Eu não consigo definir ou falar numa palavra só, mas é aquela situação em que a gente fica estressado, sem paciência, explode, quer brigar, quer xingar, quer bater. Isso hoje em dia cada vez mais está ficando forte nas pessoas, especialmente porque tem muita situação em que ou você é a favor ou você é contra. Então, tem muita briga acontecendo, pessoas que são amigas há anos e agora brigam por qualquer coisa, porque tem uma opinião diferente do outro. Então, é nessas situações que eu quero falar sobre um dom do Espírito Santo, que é a ciência. Por que que a ciência vai nos ajudar nessas situações de falta de paciência, de explosão, de briga? Porque quando a gente tem a ciência, ou seja, a gente tem o conhecimento de Deus, do que é de Deus, a gente não vai brigar. A gente vai pedir a paciência. Tem a ver com ciência, né? Mas é claro, ciência é o conhecimento do que é de Deus, é entender com os olhos de Deus o que está acontecendo no mundo. Mas a paciência, ela vem um pouquinho disso, do que a gente conhece, de como a gente entende o que é de Deus. Então, é importante que a gente peça esse dom do Espírito Santo. Quer ver só? Para a gente não fazer coisa errada, explosiva, tem uma passagem que eu separei aqui da Bíblia, que é de Provérbios 1:22. E aqui está dizendo o seguinte: até quando, insensatos, amareis a tolice, e os tolos odiarão a ciência? Tá vendo? Quem é tolo? Quem é aquele que explode? Quem é aquele que briga? Quem é aquele que não dialoga? É aquele que não tem a ciência. Por isso que a gente precisa dessa ciência. De novo, é fácil? Claro que não. É muito complicado, a gente está com uma pressão muito forte e aí a gente esquece de tudo. E aí, conclusão, na hora dessa situação explode, briga. Mas olha, eu tenho quase certeza, quando acontece isso com você e você tem essa ciência, você se arrepende, não é? Puxa, eu podia ter sido um pouco mais paciente. A gente precisa que essa ciência, ela não seja uma coisa que entre por um ouvido e saia pelo outro. Não pode ser uma coisa que seja temporária. Ela precisa ficar guardada na gente, na nossa cabeça, no nosso coração, com sabedoria, porque aí a gente vai conseguir resgatar essa ciência na hora dessas situações que são indesejáveis, mas que elas acontecem. A gente precisa se policiar para não falar coisas que desagradem os outros, que pode ferir, e que de repente é por impulso, a gente nem está pensando naquilo realmente, mas por impulso fala o que não deve. Quer ver só essa passagem que eu tirei aqui de Provérbios 15:14? O coração do inteligente procura a ciência, a boca dos tolos sacia-se de loucuras. Então, que a gente tenha ciência de saber o que falar, de saber como agir nesse momento difícil de uma possível briga de desentendimento. As palavras erradas ferem, machucam ao outro e a gente também. Quer ver só? Tem uma outra passagem aqui do Eclesiástico 21:21 que diz o seguinte: a sabedoria é para o insensato como uma casa arruinada. A ciência do insensato é feita de palavras incoerentes. Então, quando a gente está dizendo o que vem na cabeça sem pensar, sem essa ciência que a gente pode pedir para o Espírito Santo, a gente vai ser insensato. A gente vai falar aquilo que realmente não deve. E aí
Foi. Nesse momento você agrediu. E olha, gente, por muitas vezes isso pode ser perigoso. Pode gerar reações muito sérias. E as consequências, às vezes, até desastrosas. Então a gente precisa ter essa ciência nesses momentos difíceis. E aí, para terminar esse nosso assunto sobre esses momentos difíceis de briga, de explosão, de puro estresse que a gente tem nessa vida, eu trouxe uma outra passagem ainda do Eclesiástico, agora capítulo 1, versículo 17, e que vai ser o nosso gancho para o próximo dom do Espírito Santo, porque está dizendo assim: o temor ao Senhor é a religião da ciência. Então, essa ciência, ela tem que estar baseada em uma coisa muito forte, que é o temor a Deus, que é o outro dom do Espírito Santo que a gente precisa pedir para receber e agir, então, seguindo o temor a Deus. No próximo vídeo, eu vou falar sobre esse dom do Espírito Santo diante de uma situação de vida, como a gente tem feito em todos esses vídeos. Vou ficar esperando por você. Até lá, então. Um abraço.